Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou começar me apresentando. Como eu disse para vocês, eu sou a Jéssica. Eu sou especialista de produto da Pensalab. Também sou coordenadora do laboratório, que é esse ambiente que eu estou aqui hoje. E eu sou bacharel em Química, eu já estou na Pensalab há 8 anos. E vou fazer uma pequena introdução da Pensalab para vocês e a gente já começa o nosso webinar. Então, aqui, nós temos o nosso título hoje, o nosso tema é a modernização de análises com metodologias Kildall, Dumas e Soxhlet. Importante ressaltar para vocês que vocês podem fazer todas as perguntas, enviar as perguntas no chat a qualquer momento, que no final a gente vai fazer uma pequena abertura, uma pequena pausa, para que vocês possam, para que a gente possa responder vocês, tá? Então, podem perguntar a qualquer momento, sintam-se à vontade, e a gente também pede que vocês participem da nossa pesquisa de satisfação no final do webinar. É muito importante porque a gente também consegue conhecer um pouquinho mais sobre o perfil do nosso público. Falando sobre a Pensalab é uma empresa que está no mercado há 30 anos, fazendo 30 anos esse ano. É uma empresa que foi fundada lá em 1996, completamente focada no mercado de instrumentação analítica para laboratório e também para processos online. Nós temos hoje mais de 200 colaboradores. A nossa sede está localizada aqui na unidade de Perdizes, em São Paulo, bem próximo do estádio do Palmeiras. Nós temos um portfólio muito diversificado, com mais de 80 marcas. Nós temos o nosso próprio laboratório, que é o laboratório pelo qual eu sou responsável, no qual a gente faz desenvolvimento de aplicações, no qual a gente traz muitos clientes para fazer treinamento aqui em loco, demonstração e tudo mais que vocês puderem imaginar, validação, enfim. A gente tem aqui os escritórios, a gente tem a área técnica, logística e também o estoque. Tá? A Pensalab ela é segmentada em três principais blocos, que é pré-venda, venda e pós-venda. Então, na pré-venda, a gente tem todo o time de especialistas de aplicação, especialistas de produto, engenharia de projetos. Em vendas, a gente tem o time comercial, mais o time de ADM de vendas. E pós-venda, a gente tem todo o time de assistência técnica. Nós contamos hoje com mais de 60 técnicos e alguns regionalmente distribuídos, né, para facilitar o acesso, as visitas dos seus laboratórios. Nós temos a nossa equipe de hotline e também o pessoal de peças e serviços. Falando um pouquinho das nossas paixões, que são os pilares, a base da Pensalab, nós temos a paixão pelos nossos clientes, como primeira paixão, primeira base, a paixão pela sustentabilidade do negócio, a paixão pela excelência, a paixão pelos nossos colaboradores e também a paixão pelo crescimento, né? Claro que sempre de uma forma organizada e sustentável. Então, hoje eu vou trazer para vocês um tema interessante. Eu sei que eu já vim aqui outras vezes em outros webinars, falar muito mais sobre a técnica, e hoje a gente não quer falar sobre a técnica somente, mas a gente quer falar sobre as dores e todos os problemas que quem tem um laboratório sofre normalmente. Inclusive, eu quero me incluir nesse grupo do começo até o final, tá? Então, a gente vai falar para vocês sobre mais produtividade, menos trabalho e também menos retrabalho, e como identificar os gargalos ocultos que de fato a gente tem para as análises de nitrogênio, proteínas e também para as análises de gordura, tá? Então vamos lá. Primeiro slide. Eu queria muito, segundo, na verdade, eu queria muito fazer uma pergunta sincera para vocês, né? Depois, claro, de agradecer a participação de vocês, mas eu queria propor uma discussão um pouquinho diferente daquilo que normalmente a gente traz, como eu acabei de falar para vocês. E antes disso, vocês podem colocar no chat, tá? Que a gente está acompanhando. Eu queria entender qual é realmente o problema do laboratório de vocês hoje. A gente está falando de capacidade limitada, de treinamento, a gente fala de segurança, de eficiência, de uma demanda muito grande de análises.
Porque quando a gente fala de produtividade, a gente não fala apenas de fazer análise de forma mais rápida. Produtividade significa reduzir retrabalho, melhorar a qualidade dos dados, aumentar a rastreabilidade de alguma forma e garantir que o laboratório de vocês consiga responder a essas necessidades, às necessidades do negócio de vocês de uma forma mais consistente. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês colocassem no chat qual é o principal problema, o principal gargalo que vocês veem no laboratório de vocês hoje como um todo, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre será que a sua capacidade cresce na mesma velocidade que a sua demanda cresce? Eu gostaria de começar com essa pergunta. Aqui na PensaLab, eu posso dizer que não. A nossa capacidade de funcionários não cresce na mesma curva exponencial que a nossa demanda cresce, né? Normalmente, o quadro ele cresce depois que a demanda cresce. E vocês não precisam responder agora no chat, mas quando a gente fala sobre um crescimento de demanda, qual o primeiro problema que vem à mente? É método. Como é que eu vou resolver isso? Esse problema de demanda, de grande quantidade de amostras, é o equipamento, é falta de pessoa, muitas auditorias, exigência nas auditorias, rastreabilidade, o tempo necessário para a geração dos resultados. A gente sabe que na grande maioria das vezes a gente tem muita demanda, cada vez mais os laboratórios recebem mais amostras, tem mais auditoria, tem menos tempo, mais indicadores, mais KPIs para apresentar e muitas vezes o mesmo número de pessoas. É claro que eu não vim aqui falar para vocês que dá para fazer mais com menos, não vamos contratar pessoas de forma nenhuma. Se eu pudesse ter 500 pessoas só dentro do laboratório. Mas dizer que a gente entende quais são os gargalos dos laboratórios, porque a gente também passa por isso. Então, muitas vezes a gente tem uma demanda muito crescente, sem um crescimento tão grande de quadro, com a mesma estrutura, mesmo método, mesmo orçamento. E como é que a gente passa por isso hoje, né? Como é que a demanda ela vem aumentando? Então, aqui é muito importante a gente pensar, vamos pensar lá em 2005, a gente começa a falar muito mais de modernização laboratorial, as pessoas começam a acreditar que o principal motivador é a tecnologia, mas na verdade a tecnologia normalmente é consequência do problema principal. Há cerca de 20 anos atrás, a gente tinha laboratórios que conseguiam operar de forma eficiente com poucos profissionais, com uma quantidade relativamente pequena de amostras, que métodos, embora trabalhosos, eram muito eficientes. Então, a gente fazia Kildall, de forma completamente manual, a gente fazia análise de bancada muito manual. Hoje o cenário ele é completamente diferente. Hoje os laboratórios eles recebem muito mais amostras, os clientes eles exigem uma rapidez muito mais absurda, digamos assim, né? As auditorias elas são muito mais rigorosas, a rastreabilidade passou uma necessidade cada vez mais frequente e no mesmo tempo que existe essa dificuldade crescente para encontrar profissionais experientes, profissionais treinados, sem um turnover grande para a empresa, e isso acaba gerando uma situação muito curiosa, que é a demanda crescente, mas sem o crescimento da equipe na mesma velocidade. Muitas vezes os supervisores e os gerentes, a gente acaba sempre escutando a mesma frase: o problema não é o método, o problema é que eu não consigo contratar pessoas o suficiente, treinar pessoas com tempo suficiente para que elas estejam disponíveis e completamente aptas a fazer isso da forma mais rápida, com a mesma velocidade que eu preciso. Então, é justamente nesse momento que a automação ela deixa de ser uma questão de tecnologia e ela passa a ser uma questão de capacidade operacional. A gente não fala mais sobre ter o equipamento mais moderno no meu laboratório. A gente fala sobre conseguir lidar com uma capacidade operacional, conseguir lidar com a demanda que vem dos clientes externos, tá? Então, na verdade, os processos eles precisam ficar mais eficientes. As etapas, elas precisam ser mais manuais, menos manuais, perdão. E as ferramentas, elas precisam ser capazes, de reduzir atividades repetitivas, retrabalhos e, de fato, dá para a gente um valor agregado maior, tá? Vamos entrar agora um pouquinho falando sobre o Kindle, de fato.
para análises de nitrogênio e proteínas. Então, quando a gente fala de análise de nitrogênio e proteínas, a gente fala de um mercado muito amplo. A gente fala do mercado de alimentos, para estimativa e controle de qualidade, a gente fala de nutrição animal com os nutracêuticos, formulações em geral, mercados de bebidas, principalmente shakes, proteicos, mercado de ingredientes, com toda a parte de especificação de matérias-primas, o mercado de fertilizantes, que é um mercado também que o Brasil, claro, ele importa bastante, mas ele também produz bastante. O mercado farmacêutico, que está sempre numa crescente muito grande. Laboratórios que prestam serviços e também órgãos reguladores e laboratórios oficiais. Todos esses segmentos nós entendemos que fazem o uso da análise de nitrogênio e proteínas. Então, embora sejam segmentos diferentes da indústria, a necessidade é a mesma, que é reportar resultados de forma mais confiável, digamos assim. Então, quando a gente fala de análise de nitrogênio e proteínas, nós temos duas metodologias principais, duas metodologias primárias, duas metodologias oficiais. A primeira é Kildall e a segunda é Dumas. Todas elas precisam da mesma preparação de amostras. Então, aqui a gente fala de moagem, homogeneização, pesagem da amostra. Quando a gente fala de Kildall, a gente fala de digestão, destilação e titulação. E quando a gente fala de Dumas, a gente fala de combustão, a gente fala de separação de gases, né, para isolar o nitrogênio, e a gente fala de detecção por um detector de condutividade térmica. A gente sabe que o resultado obtido é o mesmo, é o resultado de nitrogênio, que depois é convertido por um fator para a proteína, se for cabível. Por exemplo, no mercado de fertilizantes, normalmente a gente fala de produto de sais inorgânicos, então a gente não faz a conversão para proteína. Mas se a gente estiver falando de um farelo de soja, por exemplo, a gente faz a conversão para proteína, tá? De nitrogênio para proteína. Então, Kildall e Dumas são métodos distintos para fazer determinação de nitrogênio e proteína, se cabível, mas são métodos equivalentes que normalmente nos dão resultados muito próximos, tá? Então, aqui eu trouxe alguns highlights para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses dois métodos. Quando a gente fala de Kildall, a gente fala de máxima flexibilidade de pesagem, até porque as amostras do Kildall normalmente são nós pesamos uma quantidade um pouco maior, algo em torno de 1 grama. E quando a gente fala de dumas, a gente fala de algo em torno de 0,1, 0,2 gramas, tá? Então, uma quantidade aí 5, 10 vezes menor. Quando a gente fala de Kildall, a gente também fala de um custo por análise e também um custo de análise mais baixo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que os consumíveis são reagentes, na grande maioria das vezes, e o custo por análise acaba saindo um pouco menor. Mas o custo de venda de uma análise Kildall para os laboratórios terceirizados também é menor. E os resultados do Kildall também são ligeiramente menores. Além disso, é um método de referência universal. Ambos os métodos são métodos primários, são metodologias oficiais, mas o Kildall ele ficou muito mais difundido. Então, a gente conta com diferentes graus de automação. Então, o Kildall, para laboratórios que têm uma demanda menor, ou que não tem um budget tão alto, você consegue adquirir com diferentes graus de automação. Você consegue escolher o grau de automação que você quer e você consegue adequar isso para o seu laboratório. Quando a gente fala de Dumas, a gente fala de um equipamento único. E você não consegue escolher o grau de automação e, por isso, adquirir um equipamento com valor intermediário, por exemplo. A gente fala também, quando a gente fala de Kildall, de carrossel de amostras, quando a gente fala em grau de automação, e a gente fala de algo em torno de 60, 80 amostras em 8 horas, com diferentes possibilidades de usos de vidrarias. Então, às vezes, o cliente já tem uma determinada quantidade de tubos de uma marca X, e normalmente a gente consegue aproveitar esses tubos para outros equipamentos. Quando a gente fala do Dumas, será que é ruim ele analisar uma quantidade menor de amostra? Não é que ele não pode analisar uma quantidade maior de amostra, é que normalmente os consumíveis do Dumas eles são um pouquinho mais caros. O custo por análise é um pouco mais caro e por conta disso a gente recomenda uma pesagem menor, tá? Por exemplo, para APIs farmacêuticos, recentemente eu desenvolvi uma aplicação
que é para as novas canetas emagrecedoras que vão surgir no mercado, já estão surgindo no mercado brasileiro, na verdade. E esses APIs farmacêuticos, eles são muito caros. Então, os clientes, eles fazem análise não com... O desejo deles é fazer análise não com 100 miligramas de amostra, mas com 5 miligramas de amostra. E dá super certo. Os resultados ficam extremamente repetitivos e essa é uma grande vantagem do Dumas. Aqui você vai ter um limite de detecção de 0,003 miligramas de nitrogênio absoluto. A gente fala de custos por análise um pouquinho mais altos, mas a gente também fala de um custo de venda dessa análise um pouco mais alto, tá? Ou muito mais alto quando a gente compara com Kildo, e isso também é um ponto bem interessante. Como eu disse para vocês, é uma metodologia primária assim como o Dumas, mas Kildo hoje é uma tendência de mercado, principalmente na indústria de farelo. Por quê? Porque os resultados eles são ligeiramente mais altos, e quando a gente fala de proteína, a gente fala de valor por ponto de proteína, por porcentagem de proteína. Então, essa é uma forma de não perder, de ter um resultado ainda melhor. Então, essa é uma grande vantagem do Dumas. É um equipamento que pode ser operado virtualmente, não necessita de capela, como vocês podem ver, tem um Dumas aqui. Opa! Aqui atrás de mim, tá? Então não precisa de capela, não precisa de produtos químicos perigosos e você consegue fazer 120 amostras a cada turno de 8 horas aproximadamente. Aqui eu trouxe uma coisa muito interessante, que é uma comparação. Então a gente tem pesagem e inicialização do sistema em ambos os modelos de equipamentos. Só que quando a gente fala de Kindle, a gente tem a digestão. Depois disso, a gente tem a titulação. Durante a digestão, para destilação e depois titulação, a gente precisa fazer essa troca manual de tubos. E quando a gente fala de Dumas, a gente fala somente da análise que é feita de forma totalmente automatizada, de forma totalmente desassistida, mas eu vou trazer uma análise mais para frente, um pouquinho mais interessante, que acho que isso vai deixar um pouco mais claro quais são de fato esses gargalos, tá? Para fazer um apanhado e fazer a introdução de fato à metodologia Kildon. Quando a gente fala de Kildon, a gente fala de uma metodologia que surgiu em 1883, que envolve a carbonização da matéria orgânica junto com ácido sulfúrico na presença de de um determinado catalisador num bloco de alumínio, num bloco de digestão. A gente vai ter liberação de CO2, liberação de água e a formação de sulfato de amônio. Esse sulfato de amônio, ele vem para o destilador, então, aqui ele vai entrar em contato com o hidróxido de sódio, os íons hidroxila vão fazer a liberação da amônia, e também de água, tá? Depois disso, a gente vai ter a expulsão dessa amônia e aqui uma troca de calor, né? E a condensação dessa amônia numa solução de ácido bórico. Quando a gente recolhe amônia em ácido bórico, a gente vai ter a conversão de amônia em amônio, que é um íon solúvel. Com base nisso, a gente consegue fazer a titulação com ácido para entender o quanto a gente tem de nitrogênio. Então, são três etapas principais: digestão, que é essa primeira etapa, destilação e titulação, tá? Essa etapa demora mais ou menos 3 horas, essa etapa 5 minutos e essa etapa mais 4 minutos por amostra. Então, quando a gente fala de Kindle, a gente sabe da simplicidade conceitual que o método envolve, mas ao mesmo tempo, ele envolve muitas etapas químicas e operacionais que vão impactar diretamente no tempo de análise e no tempo de resposta das análises dos laboratórios de vocês. E agora eu queria trazer duas provocações. A primeira é um pouco mais branda. Quando a gente fala de fluxo operacional de metodologia e tempo real gasto por cada amostra em cada etapa, quando a gente analisa, a gente tem o processo de recebimento de amostra, algo em torno de 5 minutos, 10 minutos. Pesagem de amostra, né, que a gente leva ali 1 minuto por amostra aproximadamente. A digestão da amostra, que pode levar de 1 hora e meia até 3 horas, dependendo da matriz de vocês. A gente também fala do processo de resfriamento, que demora em torno de 40 minutos. Depois a gente fala de 40 minutos até um pouco mais. Depois a gente fala da destilação. Depois a gente fala da titulação e depois dos resultados. Então, o laboratório, ele raramente
perde tempo numa determinação única. O laboratório ele perde tempo com o método também. Tá? E isso é muito importante. Então, essa espera entre etapas, uma etapa de resfriamento para que você possa fazer a destilação, manipulação manual, retrabalho, dependência do operador. E aqui a gente traz os gargalos para vocês de uma forma um pouco mais esmiuçada, porque quando a gente fala de gargalo, a gente pensa bastante no método, mas será que o método é de fato um gargalo real? E aí eu queria trazer essa provocação para vocês. Tudo que não está englobado nesse quadrado da direita. Preparo de soluções. Padronização de soluções, a gente sabe que a gente tem que fazer para o Kindle. É imprescindível que a solução de titulação seja padronizada. Abastecimento das bombonas de reagentes e descarte também, né? Neutralização dos resíduos, limpeza e manutenção básica dos equipamentos. Aqui a gente não está nem falando do custo de reagentes, porque senão eu conseguiria ficar falando com vocês facilmente uns 3 dias. Então, a gente tem recebimento de amostra, 5, 10 minutos. Pesagem de amostra, 60 minutos. Essa parte, ela é uma parte assistida. São etapas até que rápidas, mas são etapas assistidas. Você precisa que o operador esteja 100% disponível e presente executando essa função. Quando a gente fala de digestão e de resfriamento, a gente fala de etapas desassistidas. A gente fala, ah, nossa, mas Kildare demora muito. Sim, Kildare demora bastante. Mas o gargalo, às vezes, não é o tempo que o método leva, mas sim o quanto de tempo o operador precisa se dedicar naquela função específica. E quando a gente fala de Kildare, ele não precisa se dedicar nessas duas fases, porque são duas fases desassistidas. Mas a gente tem aqui a destilação, a titulação e o cálculo de resultados, que são etapas assistidas, são etapas que vão levar mais ou menos uns 100 minutos para a destilação, mais os 4 minutos por titulação, mais um minutinho para o cálculo de cada amostra, dependendo da forma como cada um faz. Então, nesse tempo aqui, a gente tem um tempo completamente assistido e o operador precisa estar presente executando essa função. Aqui não, aqui o operador pode preparar mais uma batelada, ele pode se dedicar a fazer uma análise dos resultados, se dedicar a fazer várias outras funções, que é o que a gente faz muito hoje nos laboratórios, né? A gente não tem um trabalho, um serviço único para fazer, uma atividade única para fazer. Mas essa parte é a parte que pega. Então, o gargalo real não é o tempo que o método leva, mas o quanto de tempo o seu operador precisa estar focado naquela função específica, quando ele poderia estar fazendo outras coisas. Então, total de tempo assistido, a gente fala aqui, sem contar, né, o recebimento de amostra, a pesagem de amostra, infelizmente a gente não tem como eliminar essa parte, mas aqui a gente fala de 200 minutos, mais ou menos, aí 3 horas do operador para um único bloco de 20 amostras. E aí eu pergunto para vocês, falando de Kilda, a terapia de vocês está em dia? Que a minha terapia está em dia, por isso que eu gosto bastante de falar de Kilda. E aí a gente vem, fora todos esses gargalos que a gente tem de tempo, a gente também tem muitos problemas que são inerentes à metodologia. Então a gente fala de pesagem, massas incorretas, amostras não representativas, contaminação cruzada, perca de material no momento da pesagem. A gente tem a digestão, então se você esquecer de colocar ácido sulfúrico em um tubo, você vai ter carbonização, você não vai ter o resultado. Depois vai ser super difícil limpar o tubo, enfim. Então, métodos inadequados para a matriz, digestão incompleta, formação de espuma, e aí você perde a sua amostra para o neutralizador de gases, tubos queimados, tubos quebrados, tubos rachados, né, queimados aqui entendam por carbonizados, preparação e padronização de soluções, preparo incorreto de soluções, concentrações incorretas que vão te dar resultados até você entender que está incorreto, você vai perder bastante tempo, você vai demorar até descobrir isso. Então, você acaba perdendo muito tempo aqui, soluções fora da validade, armazenamento inadequado. Quando a gente fala de método, a gente fala de métodos de digestão também inadequados, porque existe essa possibilidade, e claro, quando isso acontece, você também acaba demorando um bom tempo para descobrir e conseguir fazer, conseguir executar um método com mais assertividade. Então,
parâmetros não validados para uma determinada matriz ou uma matriz nova. Na parte de destilação, arraste incompleto, temperatura muito alta, sem uma troca de calor efetiva, presença de ar nas tubulações, o equipamento ele acha que está dosando reagente, mas na verdade está dosando o ar, volumes incorretos, espuma também pode acontecer nessa fase. Quando a gente fala de titulação, a gente fala de buretas descalibradas, com pouquíssima sensibilidade, presença de ar, indicadores inadequados ou indicadores vencidos, ponto final incorreto e uma padronização inadequada do titulante. Então, a gente ainda tem a fase de operação e resultados, com erros de transcrição, cálculos incorretos, unidades incorretas, registros incompletos, falta de treinamento, até porque Kildall, como eu disse para vocês, são muitas etapas com muitos pormenores, precisa de uma finese, então nem sempre a gente tem um profissional do laboratório muito qualificado e muito treinado para isso, e muitas vezes a gente também não tem tempo para treinar adequadamente. Enfim, né? Isso aqui eu acho que é realmente muito importante, porque quando a gente fala de Kildall, a gente fala num universo muito complexo. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje a automação não como uma solução, não como uma resposta final, mas como uma ferramenta de transformação de tempo em produtividade. Quando a gente fala de neutralização de gases, a gente sabe que os nossos equipamentos eles também vêm com a trompa d'água, mas que neutralização de gases por meio de um scrubber é essencial para que você não dispense os vapores ácidos diretamente na pia, e aí a gente pensa numa forma muito mais sustentável de trabalhar. Nós temos duas gerações, o VacuSog e o TurboZog. O TurboZog é a primeira geração, já o VacuSog, segunda geração, ele não utiliza água, então você também tem essa economia. Ambos os equipamentos são controlados pelo bloco de aquecimento, eles são alimentados pelo próprio bloco de aquecimento, então você não vai precisar de um ponto adicional de alimentação para alimentar esses dois equipamentos em si, e a neutralização de vapores formados durante a etapa de digestão. A gente tem um bloco de aquecimento que é o Turboterm TTS, é um bloco com aquecimento por infravermelho, então ele faz com que você tenha um aquecimento muito mais rápido, então você vai ter uma redução de tempo de digestão de 50%. Quando a gente fala de digestão, a gente fala algo em torno de 1h30 até 3 horas. Então, vocês podem ter uma economia de algo em torno, um pouquinho menos de 1 hora até 1h30. E eu tenho certeza que isso deve fazer diferença, com certeza, para o laboratório de vocês. Né? 1 hora no nosso dia faz muita diferença hoje. E vocês podem colocar no chat também, se vocês quiserem, tá? Quando a gente fala desse equipamento, a gente fala de posições de 6, 12 e 4 posições. Não é um bloco muito amplo, tá? Muito grande. Para isso, a gente tem os blocos de alumínio, os Kildall Terms. A gente tem o modelo KT e a gente tem o modelo KTL. O modelo KT faz resfriamento natural, o modelo KTL ele tem uma elevação. Então, depois da digestão, ele eleva os tubos para que os tubos não permaneçam em contato com o bloco de alumínio, ou seja, o resfriamento ele é mais rápido, tá? Então você vai ter uma economia de 10 minutos por batelada quando você tem o sistema de elevação. Aí você fala, Jack, que é 10 minutos? 10 minutos para um laboratório que faz 3 bateladas em um único dia são 30 minutos no final do dia. E, querendo ou não, é uma economia de tempo e enfim, né? Isso já ajuda bastante. Ainda assim, falando só do sistema de digestão, nós temos os EcoKits. Então, nós temos a possibilidade de acoplar uma ventoinha aqui abaixo dos tubos e a gente consegue economizar 20 minutos com uma economia de até 1 hora por dia. Além da ventoinha, ela também vem com uma placa que mantém o bloco aquecido, ou seja, os tubos são resfriados, mas o bloco é aquecido. Falando ainda em aumento de produtividade, mas agora de uma forma mais ampla, digamos assim, né? Que é onde a gente consegue ver essa diferença de fato. Então, nós temos os modelos Vapodesh 200, 300 e 400, aqui que eu chamei de automação 1, tá? Então, a gente tem aqui adição automática de reagentes, adição automática de hidróxido,
que precisa ser feito sempre num ambiente fechado, adição automática de água, adição automática de ácido bórico, recolhimento do resíduo de amostra, armazenamento de mais de 2.000 resultados, sensor de presença de tubo, de sobrepressão, de sobretemperatura, porta de proteção de acrílico que protege os dois ambientes, tanto a destilação quanto a condensação, controle de potência de vapor, criação de diferentes níveis de usuários. Esses são os modelos de entrada que a gente tem para titulação. Quando a gente fala do bloco 2, que aqui a gente descreveu como automação 2, a gente tem o Vapodash 450. É um destilador que vem com um titulador acoplado. Então, imagina só, ao invés de você recolher da destilação e vir na sua bureta manual, fazer a titulação, você tem um destilador que vai fazer a análise imediatamente após a destilação. Tá? Então, aqui a gente tem um titulador integrado da Xylem, que é a SE Analytics, que é a dona da vidraria Schott. Então, eles têm a bureta mais precisa do mercado. Esse equipamento ele permite envio para laboratórios para que você consiga fazer a calibração RBC justamente por causa do tamanho, né? Um equipamento facilmente transportável. Você consegue ter máxima precisão, porque a gente fala aqui de potenciometria e não de colorimetria. E esse é um dos highlights muito grandes dos nossos equipamentos, tá? Então, isso é bem interessante. A gente fala de destilação e titulação completamente desassistidas, mas ainda é necessário que o operador venha e faça a troca do tubo. Então, ele coloca o tubo, ele vai fazer a destilação e ele não vai precisar voltar para fazer a titulação. Ele vai fazer destilação, o equipamento já vai fazer a titulação automaticamente, depois o operador volta e troca o tubo. Vamos para a automação 3. Quando a gente tem automação 3, a gente fala aqui do Vapodash 500. Ele é muito parecido com o Vapodash 450, mas a titulação ela passa a estar integrada no equipamento. Qual que é a vantagem desse bloco? Nessa aqui, a gente tem o que a gente chama de titulação online. Você não precisa esperar que a destilação finalize para que a titulação se inicie. Então, ao invés de fazer 5 minutos de destilação mais 4 minutos de titulação, você vai ter 5 minutos de destilação mais 1 minutinho apenas de titulação. Tá? Então, você vai ganhar aí mais ou menos uns 140 minutos de economia. E quando a gente fala no Vapodash 500C, a gente fala de titulação completamente integrada, assim como o modelo 500, só que esse Czinho é de carrossel. Então, você não precisa fazer troca de tubo. Imagina só, terminou a minha digestão de 3 horas, de 1 hora e meia, eu venho com os tubos, carrego o meu carrossel e dá um start. Ele vai rotacionar, vai trocar os tubos, vai fazer a limpeza do sistema, ele vai rodar todas as amostras, vai fazer destilação, vai fazer a titulação online, que é a titulação mais rápida, que acontece concomitantemente a titulação junto completamente desassistida. O operador não precisa estar ali trocando 20 tubos por batelada. A troca ela é feita de forma 100% automatizada por um equipamento que te avisa quando está na hora de trocar os reagentes, porque ele tem sensores de níveis, ele já te dá o cálculo do resultado daquela amostra com a média dos brancos descontados. Você consegue mudar as unidades. Então, assim, é a Ferrari é, do Kindle, digamos assim, tá? Então, de fato, é uma automação que vale muito a pena, mas a gente entende que é uma automação máxima. É uma automação que ela é recomendada de fato para laboratórios que precisam de uma automação tão grande, para laboratórios que têm uma quantidade de amostras muito elevada, tá? Então, a gente, para finalizar a parte do Kindle, a gente falou sobre todos os gargalos. A gente sabe que o Kindle ele tem muitos porquês, muitas pequenezas, digamos assim, muita finese em termos químicos, em termos de operação. Mas são coisas que não podem ser eliminadas porque elas são inerentes ao método. O que a gente consegue eliminar, o que a gente consegue melhorar, é justamente transformar esse tempo de operação assistida para operação desassistida. A sua amostra, ela vai demorar menos,
Só que não tão menos, porque a digestão ainda é um processo demorado, mas a parte que o operador está sob o equipamento, ela reduz de forma muito drástica e o operador ele fica livre para executar outras funções dentro do laboratório. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre Dumas. Então, a gente falou sobre Kildall e agora a gente vai falar sobre Dumas. Dumas é uma metodologia que foi fundada Foi fundada, né? Foi descoberta, desenhada pelo Jean-Baptiste Dumas em 1833. Então, ele desenvolveu essa metodologia 50 anos antes que a metodologia Kildall. E aí você me pergunta, Jé, por que que uma metodologia mais antiga não ficou tão difundida? Ela não ficou tão difundida porque fazer Kindle há tantos anos atrás não era prático. Então, aqui a gente não tinha muita repetibilidade, muita reprodutibilidade, tá? O Kindle, ele só começou a ganhar essa tendência e essa visibilidade no mercado com a automação, com a tecnologia. Então, antes a gente tinha uma vidraria onde entrava um gás de arraste, a amostra era queimada, em um cadinho por meio de uma fonte de calor, com algumas esferas do catalisador. Os óxidos de nitrogênio eram convertidos em nitrogênio por meio de um fio de cobre. E os gases eles eram recolhidos numa solução de hidróxido de potássio. Assim, a gente conseguia fazer o recolhimento da água por meio da condensação, então era uma solução gelada. E aqui a gente também conseguia agregar o CO2 no hidróxido de potássio para formar carbonato, tá? E aqui o nitrogênio gasoso aparecia, digamos assim, por meio do volume. E através do volume dava para fazer um cálculo e você poderia descobrir quanto você tem de nitrogênio. De uma forma muito precisa? De jeito nenhum, tá? Aqui a gente fala de um fio de cobre. Hoje a gente fala de um tubo de cobre com 400 gramas de cobre em pó, de um cobre muito fino, ou seja, a área de superfície, a superfície de contato para fazer a redução dos óxidos de nitrogênio em nitrogênio melhorou significativamente. Agora a gente fala em fornos de combustão, né? Um forno de combustão e um forno de redução. A gente fala em traps para eliminação do CO2, para eliminação da água de uma forma muito mais efetiva. E a gente fala aqui num detector de condutividade térmica, mais um software com completa rastreabilidade CFR 21 parte 11. Tá? Então, diferentemente do Kildall, a determinação aqui ocorre por combustão e análise de todo o nitrogênio gerado, eliminando completamente as etapas de digestão, destilação e titulação. Quanto tempo a gente demora, Gé, numa análise de Dumas? 5 minutos. Tem toda a etapa de recebimento e preparação de amostra e depois 5 minutos somente, tá? Isso quer dizer que o Dumas não tem os seus gargalos? Tem sim, são muitos gargalos que são inerentes à gestão, que são inerentes à operação, que são inerentes ao próprio equipamento, e aqui eu trouxe alguns para vocês. O pré-tratamento da amostra. Lembra que a gente conversou sobre a quantidade de amostra que a gente usa no Dumas e no Kildall? Então, o Dumas ele usa uma quantidade de amostra menor. Se você não tiver uma moagem, uma boa preparação de amostra, seus resultados eles não vão ficar tão repetitivos entre si, e isso é muito importante. Então, moagem adequada da amostra, homogeneidade da amostra, né? Por que moagem inadequada, heterogeneidade, segregação de partículas e amostra não representativa vai gerar um resultado não representativo, um resultado não reprodutível. A pesagem da amostra, então, erros de pesagem, correntes de ar, balanças descalibradas. A preparação da própria cápsula, se o operador fechar mal a cápsula, se ele apertar muito forte com a pinça na hora de fazer uma transferência, ele pode acabar furando, se pode acabar perdendo. O analisador ele vai encontrar uma outra quantidade por massa total, mas ele vai se basear na massa que você indicou para poder fazer o cálculo da porcentagem, ou seja, ele vai encontrar menos porque vazou e o resultado vai ficar defasado.
A combustão, então você precisa acertar o método, você precisa acertar a quantidade de oxigênio. Você pode sobrecarregar todos os consumíveis do equipamento, partes e peças, quando não tem uma manutenção preventiva, coerente, adequada, o não uso correto dos consumíveis e a própria operação em si. Então, por exemplo, um método. Fator de proteína errado, uma seleção errada da matriz, de novo, a falta de manutenção preventiva. Então, quando a gente fala dos principais riscos, dos principais gargalos do Dumas, eles deixam de estar na manipulação química como eles estão no Kildall, tá? E eles passam a estar na homogeneidade da amostra e também na gestão dos consumíveis e do equipamento em si. Então, eu trouxe aqui para vocês um comparativo Dumas versus Kildare. A gente sabe que a pesagem, aqui a gente tem uma pesagem assistida, né? No Dumas, a gente tem mais, em ambos os equipamentos, dependendo dos modelos, a gente consegue acoplar a balança e já dar um ok e mandar direto para o software. Acaba que no Dumas isso é mais comum. A gente tem digestão, Dumas não tem digestão, né? Você normalmente programa ali o método e fica ali os 2 primeiros minutinhos e depois, né, não segue mais, não precisa mais fazer nada. E quando a gente fala do Kindle, a gente tem um processo de digestão longo, de 1h30 a 3 horas. Resfriamento não aplicável para o Dumas, de 20 a 40 minutos para o Kindle. Destilação não aplicável para o Dumas, de 5 a 10 minutos para o Kindle, dependendo da amostra. Por exemplo, para nitrogênio e proteínas, a gente fala de 5 minutos de destilação. Quando a gente fala de uma análise de fenol, por exemplo, a gente fala de algo em torno de 10 minutos, tá? Claro que não é Kildall, mas é usado no mesmo equipamento, que é um destilador para racha a vapor. Quando a gente fala de titulação não aplicável para o Dumas, no Kildall assistido, a titulação em si, se ela for manual, ela é assistida. Se ela for automatizada, ela não é assistida, mas mesmo assim você precisa fazer a troca dos tubos, a não ser que você tenha um equipamento com carrossel que faz essa troca de forma automatizada. Resultados: completamente automático no Dumas, no Kildare, em alguns casos automático, em alguns casos semi-automático, em outros casos de forma completamente manual. Isso vai depender muito do grau de automação. Então, aqui o tempo é praticamente total desassistido, com tempo de corrida de amostra de 6 minutos, 5 minutos para você ter um resultado. Quando a gente fala do Kildare, a gente fala de um tempo desassistido grande. Sim, desde que você consiga melhorar as últimas etapas e colocar mais tecnologia e mais automatização para que aquele último bloco de destilação e titulação sejam também desassistidos. A gente tem uma coisa que eu coloquei aqui que é muito importante. A gente tem cálculos de retorno de investimentos, cálculos de payback, cálculos de ROI. E a gente pode fazer isso para vocês a qualquer momento. Vocês podem entrar em contato com a gente. Se vocês tiverem interesse, vocês podem deixar no site. E a gente também faz muito comparativo entre resultados de Dumas e Kildare, tá? Então, vocês sempre podem eh, perguntar para a gente, podem mandar um e-mail, podem comentar aqui no chat se vocês tiverem interesse em alguma demonstração ou qualquer coisa relacionada. É muito difícil falar sobre Dumas sem falar da nova geração de analisadores via Dumas. Então, aqui a gente tem um dos primeiros equipamentos, depois disso, algumas automatizações, automatização do amostrador, e agora a gente tem a quarta geração aqui desse lado, que é o N-Realizer, tá? Que é o nosso equipamento completamente automatizado. Ele tem mudanças muito significativas em relação ao modelo anterior. É um equipamento que conta com 3 patentes, tá? Então vocês não vão ver nenhuma cópia dele aí pelos próximos 10 anos, e que bom para nós. Então, é um sistema de clipes e grampos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. A gente consegue abrir o sistema de forma completamente rápida. São sistemas que não vazam.
são O-rings muito mais resistentes. A substituição de um forno de degassing para eliminação do CO2 por resistências individualizadas com traps ainda maiores para garantir a eliminação completa do CO2, ou seja, você vai ter resultados muito melhores e muito mais repetitivos entre eles para uma mesma amostra. A implementação de um elemento Peltier para o resfriamento dos gases gerados na combustão e eliminação da água sem precisar de uma membrana secante, com um gasto a mais, né, bem pronunciado, digamos assim, e agora a rastreabilidade por meio de um software que atende completamente a CFR 21, parte 11. Vamos falar agora um pouquinho aqui de gordura. Então, a gente falou bastante de nitrogênio e proteínas, como automatizar toda a parte do Kildle e como o Dumas também ajuda nessa automatização. E agora a gente vai falar um pouquinho de Soxhlet, tá? Quando a gente fala do mercado de gorduras, a gente sabe que a gente também tem um amplo posicionamento, então, para alimentos, a nutrição animal, bebidas, ingredientes, órgãos reguladores, laboratórios analíticos, indústrias farmacêuticas, fertilizantes, da mesma forma como a gente tem também para o Kildon. Dando uma introdução à metodologia Soxhlet, a gente sabe que a metodologia Soxhlet faz a extração por semelhança, digamos assim. Então, normalmente a gente tem um óleo presente numa amostra que vai ser extraído por meio de um solvente, né? Então, aquela regra muito simples de semelhante dissolve semelhante, semelhante tem afinidade com semelhante, é a forma como uma extração de óleos e gorduras via solvente, uma extração líquido-líquido funciona de fato. Tá? Quando a gente fala de Soxhlet, a gente fala dessa vidraria específica. Então, aqui a gente tem uma fonte de aquecimento, a gente tem a amostra, né, que vai, aqui a gente tem a amostra dentro do cartucho, o solvente, ele evapora, ele entra em contato com o condensador, condensa e arrasta a amostra, mas ele evapora por meio desse bracinho. Essa vidraria específica tem o nome Soxhlet. A gente tem alguns outros tipos de extração. Então, a gente tem tipo Randall, que é uma extração por imersão. Essa extração é uma extração muito legal, acontece de uma forma muito rápida. Você consegue extrair de 60% a 80% da gordura presente na amostra, mas como a amostra ela fica totalmente imersa no solvente quente, chega no momento que a gente vai ter um equilíbrio, então a gente não vai conseguir terminar de fazer a extração, tá? Aqui a gente faz uma extração por gotejamento de forma extremamente lenta. Aqui a gente fala de 6 a 8 horas de extração. E aqui a gente tem o princípio Butt. O princípio Butt não tem esse bracinho, ele tem alguns furinhos aqui, então ele evapora por aqui e também condensa por aqui. É melhor, normalmente são sistemas menores, então você consegue otimizar um pouco de espaço, tá? Em termos de Quando a gente fala em termos de extração, a gente tem exatamente a mesma extração. Quando eu falei para vocês que é melhor, é só em termos de espaço, digamos assim. E a gente tem também o Twisman. O Twisman, ele tem uma torneirinha, então você consegue recolher o solvente, abrir e fazer essa lavagem de uma forma um pouquinho mais rápida, digamos assim, mas você tem que esperar de qualquer forma a evaporação do solvente, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, né, praticamente todos vocês já viram essas vidrarias em um laboratório. E aqui, especificamente, a gente fala de um método gravimétrico. Então, não tem como fazer muito. A operação ela já é muito desassistida. Então, aqui, a única forma que a gente tem de fato ganhar tempo é no método. Tá? Quando a gente falou de Kildo, a gente não falou sobre alteração de método. Quando a gente falou de Dumas, a gente também não falou sobre alteração de método. Agora, quando a gente fala sobre SOX, a gente fala sobre um método mais eficaz. Que método é esse, Gé? É um método que combina extração Randall mais extração Butt ou tipo Soxhlet, tá? O pessoal usa muito os Butt, Twisman e ele é muito entendido no mercado como tipo Soxhlet, porque as três se tratam de extrações por gotejamento e aqui extração por imersão. A melhor forma de ganhar tempo aqui é fazer uma extração por imersão associada a uma extração por gotejamento. Então, na primeira etapa, a gente tem a amostra.
imersa no solvente. A gente faz essa extração por aproximadamente 20, 30 minutos. A gente consegue extrair 60, 80% da amostra. Depois o solvente evapora de modo que ele não fique mais em contato com a amostra. E então a gente começa a extração por gotejamento. Aqui no caso, é uma vidraria menor, não é aquela vidraria mais trambolhuda, digamos assim. Então a gente começa a extração por gotejamento. Preciso fazer uma extração por gotejamento de 6 a 8 horas? De forma nenhuma, porque você já extraiu previamente grande parte da gordura presente na amostra, dos óleos e gorduras presentes na sua amostra, praticamente 60, 80% dele. Então, ao invés de fazer uma extração por gotejamento de 6 a 8 horas, aqui normalmente a gente faz uma extração por gotejamento de aproximadamente 1 hora. Tá? Ele termina de evaporar o solvente em outras duas fases para que vá o mínimo de solvente possível para a secagem. E depois a gente segue com o processo convencional que a gente já conhece da grafimetria. Quais são os gargalos de uma metodologia Soxhlet? Moagem inadequada da amostra, umidade residual dos cartuchos, armazenamento incorreto, amostras não homogêneas, uma massa anotada de forma incorreta, erros de pesagem, perca de amostra, identificação incorreta de amostra. A extração, qual é o maior gargalo da extração? 4 a 8 horas de extração contínua. Quando a gente fala de uma extração com métodos combinados, a gente fala de uma redução de tempo de extração para 2 horas. Então, a gente fala de 8 horas para 2 horas, de 6 horas para 2 horas ou de 4 horas para 2 horas. É uma redução significativa. A gente sabe que 2 horas no nosso tempo de laboratório são 2 horas nos quais você consegue reportar um resultado muito antes para o seu cliente final, seja um cliente interno, seja um cliente externo. Tá? Então, a gente fala também de recuperação de solvente. Métodos manuais não recuperam grande quantidade de solvente, a gente tem uma perca muito grande. Quando a gente fala de métodos automatizados, a gente consegue fazer recuperação de até 95% do solvente utilizado. Tá? Processos de secagem e resfriamento, que são o tempo de espera, necessidade de estabilização de uma estufa, e os cálculos, que também podem ter erros inerentes ao próprio operador. É um método gravimétrico, tá? Então a gente não consegue eliminar essa etapa de pesagem, de secagem, de cálculo de resultados de forma não automatizada, digamos assim. Então, na determinação de gordura, o principal gargalo nem sempre está na pesagem ou no cálculo, mas no longo tempo de extração necessário. Falando então, para resumir, como é que a gente tem menos tempo e maior produtividade para o Soxhlet, diminuindo o tempo de extração total, ou seja, a gente tem o método Randall por imersão mais o método por gotejamento. E assim a gente consegue reduzir significativamente o tempo, além da recuperação de solventes. Tá? Eu trouxe aqui um slide para falar sobre segurança. O nosso equipamento é um equipamento que trabalha com máxima segurança, é um equipamento à prova de explosão, que tem recuperação otimizada de solventes, operação via controlador ou via computador, até 4 unidades simultaneamente, tá? Então, isso é muito interessante. E é isso, é basicamente isso, tá? A gente meio que já acabou o Soxhlet, então a gente sabe que os avanços mais recentes da tecnologia, perdão, Soxhlet, estão na alteração da metodologia. Não é uma alteração da metodologia, mas uma combinação de metodologias. Metodologia Randall mais metodologia Twisselman. Então, falando sobre modernização e substituição, não substituição de métodos ou uma modernização tão direta, mas na eliminação de gargalos para a gente fechar aqui, né, um resumo do nosso webinar hoje. Então, a gente fala de amostras que chegam cada vez com demandas maiores nos nossos laboratórios, métodos e processos que impactam a capacidade operacional, resultados que nem sempre são confiáveis, então a gente precisa de resultados confiáveis que gerem credibilidade, informações de qualidade que
suportam decisões estratégicas, tudo isso com o mesmo objetivo, seja Dumas, seja Soxhlet, seja Kildon, o objetivo é o mesmo, sempre resultados com máxima rastreabilidade, com máxima confiança, com máxima segurança para o operador no menor tempo possível. Afinal, é muito difícil você ser um chefe de laboratório, ter que lidar com manejar pouca gente, pouca mão de obra qualificada e cada vez mais resultado, cada vez mais cobrança das fábricas ou dos clientes externos. Tá? Então, eu trouxe aqui uma frase final para vocês que, independentemente da tecnologia utilizada, os laboratórios mais eficientes são aqueles que identificam os gargalos e investem justamente onde o impacto operacional pode ser maior, tá? E é isso. Eu sei que eu falei bastante, mas eu quis trazer uma coisa bem completinha para vocês. Ahn, vamos abrir o chat agora para tirar algumas dúvidas? Ou a pesquisa primeiro? Ah, tá, vou sim, gente. Eu acho que o meu fone vai chegar, mas eu só queria mostrar para vocês rapidinho o N-Realizer, que ele é esse equipamento aqui, é o nosso Dumas. A gente tem o Kilda também na capela, mas a gente pensou bastante. Hoje, se a gente ia mostrar o Kilda, ia ficar muito longo. Se vocês quiserem, a gente consegue fazer demo online, a gente consegue trazer vocês aqui e a gente também consegue enviar os nossos especialistas para fazer uma demo no laboratório de vocês ou na planta de vocês. Então, aqui a gente tem o equipamento, a gente consegue abrir ele de forma muito rápida, muito fácil. Aqui a gente tem os nossos sistemas de clipes e grampos, então a gente não precisa mais, aperta um pouquinho mais, fecha um pouquinho mais, que é uma coisa que eu sempre tenho que falar para os meus clientes quando a gente fala em termos de vazamentos. Ele está me avisando que eu abri, eu sei que eu abri. Então, aqui a gente consegue colocar os nossos tubos de digestão, tubo de combustão e o tubo de redução. Ele não bate, tá? Ele não quebra mais o tubo. Você não tem mais um amostrador de 60 quilos que você precisa fazer o ajuste. Então, isso também é bem interessante. Aqui do lado a gente tem a sílica, não sei se dá para vocês verem, acho que sim. Então, ele avisa, tá? E aqui a gente tem um acesso muito mais fácil ao pé do reator. Inclusive, a gente consegue deixar os tubos pré-posicionados aqui na parte de cima e remover somente os pés do reator. Aqui embaixo, a gente também fala de um sistema de clipes e grampos. Tá? Então, a gente consegue fazer a abertura do sistema de forma completamente fácil. Além disso, ele vem com algumas ferramentas de segurança, que são ferramentas dedicadas como o dispositivo para remoção do cadinho de cinzas, a pinça e até mesmo o dispositivo de remoção de tubo e de realocação de tubo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que são dispositivos que ficaram muito mais seguros, que evitam que a pessoa possa se queimar, tá? Então, esse aqui é o nosso dispositivo para tubos de redução e de combustão. E acho que a gente pode ir para a pesquisa agora e depois para o chat. Opa, tá, tá bom. Olha, a Etienne Valéria falou assim pra gente que o maior problema dela hoje é tempo para realização das análises e gestão de espaço. Realmente, Etienne, gestão de espaço, olha, desculpa pelo termo, mas a gente às vezes tem que fazer das tripas do coração, né? É muito difícil no laboratório com muitas análises a gestão de espaço, tá? Então eu concordo 100% com você quando a gente fala de Dumas para Kildo, a gente tem uma economia de gestão de espaço muito grande, e quando a gente fala de Kildo mais manual, que é aquele equipamento grandão, com muita vidraria, a gente também tem a redução para um destilador, mas ainda assim, quando a gente fala em Kildo, a gente precisa do uso de três equipamentos, por exemplo. A Cláudia disse que falou ela disse aqui, falta de analistas, alta demanda e falta de tecnologia, realmente. É muito difícil para nós encontrar analistas no mercado também para contratação, Cláudia, a gente sofre desse mesmo problema. A demanda que tem aumentado cada vez mais nos últimos anos e também tecnologia, né? Os laboratórios, eles
precisam se atualizar, mas a gente sabe que as atualizações, elas não vêm imediatamente com o lançamento dos equipamentos, né? Então precisa de solicitação, precisa de aprovação de verba, de budget, tá? A Tamires falou amor e ódio com Dumas. No momento estou amando pelo tempo de análises, muito melhor, realmente. O Dumas ele é um equipamento sensível e que ele veio agora nesse modelo, Tamires, com muitas, assim, eu gostava muito, já era meu preferido em relação ao Kindle, mas depois que eles fizeram o lançamento desse equipamento novo, que é o N-Realizer, e se você quiser, a gente abre as portas aqui para você conhecer, a gente tem certeza que vai ser só uma relação de amor, e eu nunca imaginei que isso fosse possível, tá? A Ana Lu falou que após o resfriamento, destilação e titulação pode ser realizada no dia seguinte no Kindle? Pode sim, Ana Lu. Mas aqui tem dois pontos muito importantes. O catalisador que você usa. Então, se você usar um catalisador à base de sódio ao invés de potássio, você vai formar um resíduo muito mais duro. Então, você vai precisar colocar um pouquinho de água quente e já fazer uma diluição quase que imediatamente após a digestão. Então, você digere. Quando a amostra der uma esfriadinha, você coloca um pouquinho de água quente e dilui. E aí você vai conseguir fazer no outro dia sem problema. Se for a base de potássio, eu recomendo que você adicione um pouquinho de água quente no outro dia mesmo. E aí você faz, dá uma mexidinha no tubo e coloca para fazer análise, tá? Mas cuidado com o sódio, porque o sódio ele pode formar pastilhas muito duras, então você precisa fazer diluição para poder fazer análise até 2 dias depois. Você não vai ter problema. A gente faz isso aqui, inclusive. A Tamiris falou que está convencida que o Dumas é muito melhor escolha que Kindle. Realmente, ter um Dumas no laboratório é outra coisa. Eu trabalhei muito com Kindle na faculdade e eu confesso que eu odiava e que eu pensava que eu nunca ia trabalhar com isso. No final, peguei amor pelo Kindle, mas o Dumas realmente tem todo o meu coração, tá? A gente tem mini blocos com tubos menores, mini Kindle, como você mencionou, então existe sim essa possibilidade. Problemas de calibração do amostrador. Sim, os amostradores eles são pesados, eles são difíceis de calibrar. Você está completamente correta. Nesse outro modelo, isso já não acontece mais, tá? É o único modelo do mercado que está assim, e que bom, né? Para nós. Mas sim, a gente vai te enviar o material, tá? A Cauane e o Marcos estão aqui fazendo o hosting, eles vão anotar e depois a gente vai enviar para vocês. E de novo, vocês todos estão convidados a vir aqui para a Pensa Lab quando vocês quiserem. O laboratório ele está de portas abertas, tá? A Liliane perguntou se tem uma forma mais rápida para secagem de amostra antes da extração no Soxhlet. Liliane, não tem uma forma mais rápida de secagem, mas quanto mais você triturar a sua amostra, deixar ela bem aberta, que é o que normalmente a gente faz em cima do filtro na estufa, menos tempo você vai precisar de secagem, tá? Então, tritura muito bem a amostra, espalha ela num filtro bem aberto em cima de uma placa de Petri ou de um vidro de relógio que você vai conseguir diminuir um pouquinho. Não é muita coisa, mas com certeza consegue. Deixa eu ver o que mais. Acho que acabou, né? Tá. A gente faz sim consultoria para ajudar na verificação e adequação do método de gordura por Wellbeing Berntrop. Tá? É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Como eu disse para vocês, nós temos equipamentos para demonstração de todas as metodologias que nós falamos aqui. Então, por favor, entre em contato com a gente, mandem mensagem para a gente, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos disponíveis. A gente também tira muita dúvida dos nossos clientes, a gente também dá alguns treinamentos. Logo vocês vão ouvir falar de umas masterclasses, spoiler, tomara que o meu chefe não esteja assistindo, mas em breve a gente vai ter muitas coisas muito diferentes para oferecer para vocês, justamente por entender as dores de vocês, né? Por gerir um laboratório, entender que a gente também tem essas dores, é comum em todos os lugares e juntos nós vamos nos ajudando, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo.